Oiê, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Medo às vezes te dá uma paralisada? Quando você fica com medo, aí você deixa de fazer alguma coisa, você deixa de viver uma experiência? Pois eu quero falar sobre isso com você hoje, né? Então, bom dia, estamos começando o Café com Luffy e eu vou bater aqui o sininho agora para ver se abre a nossa mente, porque eu tenho certeza que todo mundo nesse mundo, 100%, sempre tem alguma coisinha parecida com medo que pode te deixar de fazer algo que vai ser importante na sua experiência de vida. Então, fecha os olhinhos aí que eu vou tocar o sininho para abrir essa mente e a gente vai conversar sobre isso. Atenção, 3, 2, 1. É uma conexão, não é? Quando a gente toca esse sininho, ele realmente leva a gente assim, pá. Isso é muito legal. Quando você quiser o som do sininho, mas caso você não tenha o sininho, porque acabou, bota aqui algum dos programas e escuta a entrada, né? Ele vai ser sempre bom para você. Deixa eu te falar uma coisa. Por falar em aqui do canal, se inscreve antes de eu falar. Tá em algum lugar, se inscreve, eu te espero. Aí a gente vai conversar. Eu tô com a voz de locutor hoje, então, minha filha, tá bom pra poder falar da coisa do medo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vivi agora nessa experiência da viagem uma coisa muito interessante e que vocês ficaram falando muito sobre, eu não sei se eu teria coragem, não sei o que lá, de dormir embaixo da pedra, embaixo da terra. Dentro dessa viagem que eu fiz na Tunísia, existem várias casas trogloditas. Trogloditas significam que elas estão conectadas com a natureza. Então é a casa embaixo da pedra, em casa embaixo da terra. Sim, embaixo da terra. E depois que eu tive essa experiência lá, eu tive pesquisando mais sobre isso, e na Suíça tem muitas casas embaixo da terra. Na França tem casa embaixo da pedra. Na Espanha eu fui e dormi em casa embaixo da pedra. Então não é uma coisa assim de lá da Tunísia, no meio do deserto, de povos hoje mais simples do que a Europa, por exemplo. Não, existe nos lugares inclusive mais ricos, mas que são realmente históricos, né, de 1000 anos atrás. Pensando nisso, vocês tiveram uma reação quando eu publiquei muito interessante de falar, eu não teria coragem, que medo, eu não posso, de jeito nenhum, você não tem medo, e ainda mais que coincidiu com a época do terremoto, todo mundo falando, você não tem medo de terremoto, etc e tal. Então você imagina eu estando lá dentro dessa história, olhando que eu estava debaixo de uma pedra, debaixo de uma terra. O que eu pensava? Não, tudo bem, parece que eu tô lá na minha casa. Não, pessoa, óbvio que não. Na hora que você tá lá, que você entra, você fala, gente, será que esse trem não vai cair? Será que essa terra não vai? Será que tem alguma rachadura aqui? Será que tem um negócio ali? Ai, meu Deus do céu, sabe? Você vai pensar. E na primeira que eu fiquei, que era realmente uma caverna mesmo, chiquérrima, mas era uma caverna, que tinha um pedaço que você andava abaixado, mas outro você ficava em pé normal, e você estava ali debaixo daquela pedra, dá um certo, uma certa aflição, um certo medo, dá um certo medo, claro, você tem que falar isso. Isso acontece na nossa vida. Às vezes você está fazendo alguma coisa que você fala, não posso, não consigo, tenho medo. Imagina eu, no meio daquele lugar, isolado de tudo, olhando para o Alexandre e falando assim, olha, me desculpa, não posso. Ué, então vai dormir no carro, sabe? Tipo, não tem outro lugar para você dormir, você tem que dormir ali. Presta atenção.
Porque na vida, às vezes, você se depara com essa história. Você tem que fazer alguma coisa, você tem uma oportunidade de viver uma experiência, você tem uma oportunidade na sua vida que pode te levar a uma grande história e você deixa de viver por causa desse medo, desse chilique, dessa história. Falar, não vou, não posso, não consigo. E eu não gosto dessa frase, não posso, não consigo. Não posso, não consigo, não é parte da minha vida. Então, aquele receio que você tinha, assim, de falar, ai, será que eu consigo, será que eu não consigo? Ele passava, que é isso que eu quero falar com você, por uma história de análise. Eu pensava assim, olha eu comigo mesmo, tá? Que é uma ideia para você. A gente custou conseguir essa vaga aqui, porque estava sempre cheio. Então a gente organizou de ficar hospedado aqui quando tinha vaga. Ou seja, passaram um monte de turistas aqui. Teve gente que veio antes, teve gente que veio depois. Eu não sou o primeiro a dormir aqui. Quantos anos tem essa caverna que tá aqui? Ah, isso aqui tá 600 anos que tá aqui, que a gente tem coisas ali né, que comprovam que ela tem história de 600 anos. Gente, tem 600 anos essa caverna não cai. É. E tem turista o ano inteiro que dorme, todo mundo aqui. É. E todo mundo dorme, vai e sai vivo. É, sai. Ah, tá. Eu vou dar chilique. Tipo, vai cair comigo esse negócio? Não vai. Então, assim, dentro dessa história, às vezes a gente precisa fazer isso na vida, sabe? Ah, eu tô com medo de dar uma coisa. Não, mas peraí, todo mundo vai. Ah, mas peraí, todo mundo realiza. Ah, mas todo mundo. Não, cara, normal, todo mundo sabe. Tipo, sei lá, eu tenho que atravessar uma ponte. Ah, eu tenho medo de altura. Calma, mas ela segura, olha lá, tá todo mundo passando. Não sei. Eu tô falando de coisas extremas, mas eu quero que você coloque no seu dia a dia, nos medos que a gente tem do dia a dia. Tipo, ah, eu tenho medo de falar com o meu chefe. Ah, eu tenho receio de reclamar com não sei o que da minha vizinha. Ah, mas eu acho que, entendeu? Esse tipo de coisa. Ou, ah, eu tenho medo do escuro. Calma, mas estava tudo bem aqui agora, só porque escureceu sua casa, você, entendeu? Então, tipo, a gente começa a dar umas analisadas e começa a pensar assim, será que aquilo vai acontecer comigo? Então eu pensava isso. Eu falava, ai, gente, que nervoso, eu tô aqui embaixo dessa pedra. Ué, mas todo mundo estava aqui embaixo dessa pedra. É, então relaxa. Ah, então ela não caiu faz 600 anos, ela vai cair comigo. Então, não vai, né? Então, dentro dessa história, isso vai tirando o seu medo. E aí, no caso da de terra, aí ela deu uma piorada, porque terra não é pedra. Aí eu pensava, eu vou dormir debaixo desse trem na terra. Aí eu pensava a mesma coisa. Nossa, mas quantas pessoas passaram aqui? Quanto tempo tem isso? Ah, mas eu não sei o que, não sei o que. E tá. E aí você entende, então, pelos dados, que é alguma coisa da sua mente. Então, os nossos medos diários, que é o medo do dia a dia, o medo do trabalho, o medo do sei lá, você tomando as suas precauções, entendendo coisas que são reais que você tem, né? Outras coisas, enfim, medo tem uma lista gigantesca. Eu estou tentando generalizar a história. Você analisa e pensa, será que faz sentido eu pirar? Será que faz sentido eu rejeitar a experiência? Será que faz sentido eu deixar de realizar, deixar de ver, deixar de realmente curtir algo que eu preciso? Então, dentro dessa história, é um aprendizado muito grande. Porque numa dessa de quando a gente diz não pra gente, o nem tentar, não vou nem tentar. Nem tentei. Deixei pra lá. Ah, não. Isso não. Não vou. Aí acha bonito. Aí depois fala, olha, gente, você não foi... não tem problema. Isso é uma experiência que eu não vivi. Isso pode acontecer, mas pode ser alguma coisa que naquela experiência e abrir a sua mente, abrir sua história e te conectar com a coisa certa. E quer dizer, não é simplesmente, ai, não, prefiro não. E aí não vive. Às vezes tem algo que precisa enfrentar. E os nossos medos, eles são traiçoeiros assim. Eles às vezes passam como uma coisinha que é só um nãozinho que você deu que parece que não faz diferença. Mas aquele nãozinho que você não deu, de repente é aquela rua que você precisava ter caminhado para chegar lá no final, ter encontrado aquela pessoa, aquela história, ter vivido alguma coisa bacana que faria com que você realizasse, tivesse ideia, encontrasse, tivesse a chance, etc. E tal. Então, para resumir, os nossos medos, eles existem. Os nossos medos, eles estão ali. Então, analisar, olha para ele como uma distância, com um certo distanciamento. Olha para ele e fala, olha, será mesmo que eu estou só emocional? Quais são os dados dessa história? Faça isso. Lembra dessa minha experiência na caverna.
Fiquei com receio? Fiquei. Mas pensei e falei, não faz sentido. Porque todo mundo fica e é incrível. Ou seja, vou viver. Agora pergunta como eu me sinto depois de ter vivido. Realizado e potente. E é assim que eu quero que você se sinta. Tá bom? Bom dia para vocês e sigamos juntos.